Oficialmente começamos a gravação no horário, 20 horas, horário de Brasília. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O pessoal está chegando, daqui a pouco vai aparecer mais alunos aí entrando, normal. Muitos alunos estão voltando do trabalho, né? Então isso é super normal. Pessoal, eu vou projetar aqui para vocês o portal do aluno. Só sinaliza para mim se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo? Beleza, Lucas, obrigado. Show de bola. Então, o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre a estrutura da nossa disciplina de TGA, o que vai ser muito útil para vocês ao longo da graduação, né, de vocês, para as outras disciplinas regulares que vocês terão. E é uma aula também que eu aproveito para dar algumas dicas, né? Que também é importante para esse momento em que vocês estão fazendo TGA comigo, mas, repito, também vai ser importante para as outras disciplinas regulares, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é exatamente o início do portal. Quando você acessa o portal, aparece essa imagem aqui. Aparece o nome do seu curso, que no caso desse aluno é o curso de gestão comercial, mas o seu pode ser gestão pública, pode ser administração, contabilidade, gestão de marketing, ou algum outro curso da faculdade Unileia. E abaixo vem o nome do coordenador, né? É, vocês podem observar que a coluna ao lado esquerdo, ela é uma coluna que oferece muitas ferramentas para vocês navegarem no portal. E é importante eu dizer que essa coluna ela é fixa, ela não sai daqui. Ela é fixa. Na coluna ao lado direito, vocês vão conseguir visualizar as disciplinas que vocês estão cursando, tá? Quando a gente vai para a coluna ao lado esquerdo, tem um link quase no final chamado Relação de Disciplinas. Possivelmente é o link que vocês mais vão utilizar quando navegarem no portal, porque ele apresenta a relação das disciplinas de vocês. Então, disciplinas do primeiro período, segundo período, terceiro período e por aí vai, tá? Primeiro período, que é o período que vocês estão matriculados, aparece o nome da disciplina, aparece a data que ela iniciou e a data que ela vai terminar. Nos outros períodos não aparece essa data, porque só vai aparecer quando você estiver matriculado naquele período, naquelas disciplinas, tá? E também é possível ver o detalhamento de notas. Clica em ver detalhamento de notas, as notas também aparecem aqui ao lado, tá? O que que são as disciplinas regulares ou disciplina padrão? É a mesma coisa. São essas disciplinas que duram em torno de 30 dias. Disciplinas, por exemplo, como a disciplina de TGA, né? Vocês terão ao longo da graduação de vocês em torno de 5 disciplinas por período. 5 disciplinas regulares, tá? E uma disciplina semestral. O que que é disciplina semestral? Essas que duram aproximadamente 6 meses. Todos os períodos vocês terão a disciplina de Apex, ambiente profissional e de extensão, em gestão comercial, em gestão pública, em ciências contábeis, em administração, e depende do curso, tá? Quando se fala de cursos tecnólogos, os cursos tecnólogos eles têm, na sua maioria, duração de 2 anos, apenas alguns que têm duração de 2 anos e meio. Todos os cursos tecnólogos, em todos os períodos, nós temos Apex. Para os bacharelados com administração e ciências contábeis, tem Apex nos primeiros períodos, acho que até o quarto ou quinto, alguma coisa assim, e depois não tem mais, porque são cursos que vão até o oitavo período. Aí vocês terão outras disciplinas semestrais, como estágio, TCC, isso para os cursos bacharelados. Tecnólogos não, tá? Então, assim, Apex sempre vai ter.
né? Todos os cursos têm, e é ofertada uma por semestre dentro dessas particularidades que eu mencionei. E de uma forma geral, vocês terão por período 5 disciplinas regulares. Aí você chega para mim e fala assim, professor, o senhor está dizendo que uma disciplina regular, como é o caso de TGA, dura em torno de 30 dias. Mas quando eu olho aqui, ó, a data de início e a data de término, eu contabilizo aqui 40 dias. Sim, vou te explicar. Dentro de 30 dias é o tempo que o aluno tem para ser aprovado diretamente na matéria, tá? Ou seja, para você ser aprovado diretamente, você tem que somar no mínimo 60 pontos. Se você não conseguir somar no mínimo 60 pontos, aí você vai fazer a prova final, que vai ficar disponível na quinta semana. Entendeu? Por isso que a data aqui, de início e término, ela vai contabilizar em torno de 40 dias, mas dentro de 30 você consegue concluir. E eu vou explicar daqui a pouco como, né? Mas dentro de 30 dias você conclui, tá? E essa regra vale apenas para as disciplinas regulares, ou seja, essas que duram em torno de 30 dias, e é o que vocês terão de mais pela frente. Por isso que eu digo que a primeira aula de TGA, porque a gente vai ter uma segunda, eu vou falar depois, a primeira aula de TGA ela é uma aula muito importante porque eu mostro a estrutura e essa apresentação da estrutura servirá para as outras disciplinas também, disciplinas regulares, tá? Quando você clica aqui em ver detalhamento de notas, as notas vão aparecer aqui, tá? Então vamos lá, o que a gente tem de atividade? Avaliação do circuito inicial, intermediário e final, que são as questões de múltipla escolha. Lembrando que aqui vocês têm duas tentativas, não é obrigado a fazer duas tentativas, tá? Mas se fizer a segunda tentativa, pode. Lembrando que a regra é clara, prevalece sempre a nota da sua última tentativa. Então, se na segunda tentativa sua nota foi maior ou menor do que a primeira, não importa, vai prevalecer a nota da última tentativa, tá? Temos também o fórum temático, que inclusive já está aberto, vou mostrar depois, e o circuito integrador, que são duas questões discursivas. Aqui é só uma tentativa. E aqui é a novidade. Por quê? Em comunicação e linguagem, vocês não tinham essa avaliação. Não tinha. Vocês tinham as outras. Essa é a avaliação que é a novidade, né? Duas questões discursivas. Na comunicação e linguagem, a gente trabalha com uma disciplina de conceito, porque ela é a primeira disciplina, né? É só fazer as atividades lá de múltipla escolha. A partir de TGA, é só um comentário que eu esqueci. Por comunicação e linguagem ser uma disciplina conceito, aparece a informação lá, concluído, né? A partir de TGA vai aparecer a informação aprovado ou reprovado, tá? Aprovado ou reprovado. E essa informação ela só vai constar cerca de 2, 3 dias após o encerramento da matéria. Então, TGA vai encerrar dia 23 de novembro. Lá para o dia 25, 26 de novembro vai constar a informação se você está aprovado ou não, tá? Mas o detalhamento das notas você visualiza aqui, beleza? Tem também, ó, prova final para quem, né, tiver essa necessidade. E atividade extra que eu vou falar daqui a pouco, tá? Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o início, clicar na disciplina de TGA para entrar nela. Quando eu clico nela, eu percebo que o meio da minha tela mudou, sinalizando que eu estou dentro de TGA. A minha coluna ao lado direito mudou, porque agora eu passo a ter as ferramentas para navegar dentro da disciplina de TGA, mas a minha coluna ao lado esquerdo, essa não mudou. Essa está lá, firme e forte, ela nunca muda, tá? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer todas as vezes que eu começar uma disciplina nova?
principalmente se for disciplina regular, que tem duração de 30 dias. Eu clico na caixinha introdução e eu tenho que me atentar em duas coisas. Primeiro, apresentação da disciplina. Clico aqui, faço a leitura rápida do texto introdutório e assisto o vídeo curto do professor conteudista da matéria. Aqui eu já consigo pegar as informações que a disciplina vai abordar. Segundo link, cronograma de atividade. Isso aqui é muito importante. Por quê? Pensa comigo. A educação à distância, que é uma modalidade de ensino, ela consegue fornecer para você uma certa flexibilidade para você poder estudar, tá? Essa flexibilidade é muito importante. Você, de fato, pode estudar manhã, tarde, noite, de madrugada. Tem alguns encontros ao vivo, mas são poucos, né? A maior parte do conteúdo ela está fixa lá na plataforma. Você não tem um horário para poder ir até um local e estudar, como é o método tradicional. Mas, por outro lado, você precisa ter muita disciplina com os prazos. Se você perder um prazo de uma atividade, já era, perdeu, tá? E aí, o que que a gente pede? Para o aluno dar uma olhada aqui, ó, no cronograma de atividade e se atentar a esses prazos. Você vai observar que da metade dessas informações aqui são apenas informações. Não corresponde a atividades pontuadas. Por exemplo, início da disciplina apenas informa que ela começou no dia 14 de outubro. Fórum de apresentação não é pontuado, é um fórum para o aluno se apresentar, mas não é pontuado. Vai ficar disponível até amanhã. Fórum de informações gerais também não é pontuado, é um espaço que o professor tutor utiliza para postar as suas mensagens para a turma, vai estar disponível, vai ficar aberto até o dia 23 de novembro. E o Fórum Dúvidas, que é um espaço para os alunos postarem suas dúvidas, não é pontuado. E vai ficar disponível até o dia 10 de novembro, tá? Então, até aqui são informações, tá? Pessoal, só um segundinho. Tá chovendo agora aqui no Rio de Janeiro, a chuva está apertando, eu vou só fechar minha janela. Só um segundinho. Pronto. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui no Rio de Janeiro. A temperatura pela manhã estava bem alta, né? Tava quente. Não sei quanto estava, nem cheguei a ver isso na internet, mas estava alta. Na parte da tarde, a temperatura caiu absurdamente. Sim, caiu muito. De forma que agora está um vento frio, está chovendo, né? São dois cenários completamente diferentes. Aí não é saúde que aguenta, né? Ainda mais quem tem filho pequeno como eu, aí é complicado. Mas faz parte, né? Faz parte. Então, eu estava dizendo que metade dessas informações aqui são informações, não são atividades pontuadas. Agora, a outra metade, aí a gente está falando de atividades pontuadas. Por exemplo, fórum temático, pontuado, vale até 10 pontos. Ele foi aberto no dia 21 de outubro, vai ficar disponível até o dia 7 de novembro. A avaliação dos circuitos de aprendizagem, que são os circuitos inicial, intermediário e final, questões de múltipla escolha, tá? Já estão disponíveis desde o início e vai ficar até o dia 10 de novembro. A avaliação do circuito integrador, duas questões discursivas, só uma tentativa, tá? Já estão disponíveis. Vai ficar disponível até o dia 10 de novembro. Tem uma informação aqui que para você acessar, você precisa habilitar lendo a aula 6, tá? Mas está lá, está disponível. E prova final, também está dizendo aqui, ó, quando vai ser a prova final, do dia 17 ao dia 23. Então, isso aqui está disponível, essas informações do cronograma, desde o primeiro dia de aula.
Você tem que acessar o seu cronograma e anotar essas datas ou sempre olhar para você não perder os prazos, tá? Isso é muito importante. Para passar direto, tem que somar no mínimo 60 pontos. Ficando abaixo de 60 pontos, aí você vai ter uma oportunidade para fazer a prova final, tá? Uma informação paralela, né? Eu acho que eu não comentei, acho que não. Quando a gente analisa aqui, ó, as atividades pontuadas, né? Circuito inicial, intermediário, final, temático, integrador. Seguinte, inicial, intermediário e final são múltipla escolha. Quando você faz, o próprio sistema na hora dá nota. E já vai aparecer sua nota aqui quando você fizer. Agora, quando você participar do fórum temático e realizar o circuito integrador, responder, que são duas questões possíveis, a sua nota só vai aparecer aqui se o seu professor corrigir. O fórum temático, eu tento corrigir todos os dias ou a cada 2 dias. O circuito integrador, não. A gente leva mais tempo para corrigir, tá? Então, assim, professor, fiz o circuito integrador. Calma, porque eu vou corrigir. São muitos alunos, né? Se 100 alunos da turma participarem do circuito integrador, eu vou ter 200 questões para corrigir. E todas serão corrigidas. Mas a gente, né? Vamos com calma, a gente vai corrigindo devagar. Outra coisa também que acontece, são duas questões. É comum acontecer. O professor só corrigiu uma minha, não corrigiu a outra. Sim, por quê? Essas questões, elas aparecem para todos os professores num banco de questões. E não aparece na ordem, por exemplo. As duas questões que a Bianca de Moraes fez estão lá em ordem. As outras duas da Patrícia Silva dos Santos estão abaixo. E as outras duas do Ricardo Martins. Não, não aparece assim, aparece misturado. Então, é normal a gente corrigir, e aí o Ricardo fez as duas questões. De repente aparece que para ele que só corrigiu uma. Normal. A outra eu vou corrigir também. Mas falha dentro do prazo que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Porque é uma informação que também não é útil só para TGA. Para as outras disciplinas também, para vocês não ficarem ansiosos, ficarem tranquilos, tá? Bom, então, quando eu abro a disciplina de TGA, na caixinha de introdução, eu tenho que ver também o cronograma, tá? Isso é muito importante. Plano de estudos e plano de estudos semanal, aqui é um desenho que a Faculdade Mineira fez para dar uma sugestão para você poder estudar de forma dividida. Eu vou falar disso daqui a pouco, mostrando na prática. Plano de ensino é a ementa do seu curso, fala o que é, perdão, a ementa da disciplina e fala e apresenta o que a disciplina vai trabalhar. E o e-book Ambientação Acadêmica é um documento, um arquivo que você pode baixar no seu celular em PDF. Tem informações sobre o portal bem úteis para vocês. E aqui abaixo os fóruns de interação, apresentação, informações gerais e dúvidas, tá? Próxima caixinha, material didático. Livro didático é o primeiro link. Todas as disciplinas regulares possuem um livro didático, tá? Com 80 a 120 páginas e 6 capítulos. É padrão, tá? E material complementar é quando o professor, tutor, resolve disponibilizar um material complementar para a turma, tá? Nem todos postam. Eu, por exemplo, às vezes não posto e tá tudo bem, não tem nenhum problema, tá? Circuito inicial, intermediário e final, eles são meio padrão. Cada um deles, dentro deles, tem 2 aulas. Circuito inicial, conteúdo da aula 1 e da aula 2. Circuito intermediário, conteúdo da aula 3 e da aula 4. Circuito final, conteúdo da aula 5 e da aula 6. Tá? E dentro de cada um deles também tem a avaliação, que são as questões de múltipla escolha. Vou abrir aqui o circuito inicial, aula 1,
só para servir de exemplo para vocês entenderem, tá? Nós chamamos de circuito interativo. Por quê? Porque eles têm texto, têm muitas imagens e tem links que interagem. Por exemplo, ó, clique no ícone e saiba mais. Aí ele já sugere aqui, ó, um vídeo no YouTube sobre o assunto que você está estudando. Tem também, ó, aula gravada, olha aqui, ó, pelo professor conteudista, tá? Clique no ícone e observe mais. Então, é padrão, tá? Todas as aulas dentro dos circuitos é assim. Qual é a dica de ouro que eu tenho para passar para vocês? Lembra quando eu falei que a disciplina regular dura em torno de 30 dias? São 4 semanas, né? Daria 28 dias. Eu arredondo para cima, 30. O que que acontece? O ideal é você fazer um estudo semanal, para não acumular tudo no final e aí você ter prejuízo. Então, por exemplo, na primeira semana de aula da sua disciplina regular, o que que você vai fazer? Você vai acessar o portal e vai fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 do seu livro didático. Em seguida, você vai clicar no circuito inicial e vai estudar a aula 1 e a aula 2 do circuito inicial. A aula 1 complementa o capítulo 1 do livro didático e a aula 2 complementa o capítulo 2. Acabou de estudar a aula 1 e a aula 2, aí você vai clicar aqui, ó, a avaliação do circuito inicial para responder as questões de múltipla escolha. E o que que vai ser cobrado ali? O que que vai ser cobrado ali? Vai ser cobrado exatamente o conteúdo do capítulo 1 e do capítulo 2 e a aula 1 e a aula 2 do circuito inicial, tá? Pessoal, só um segundo que eu vou só botar o computador aqui para carregar, senão a minha energia do computador vai acabar. Só um segundinho, tá? Pronto, ajustado. Então vamos lá. Continuando. Então, na primeira semana eu tenho que estudar dessa forma, porque eu aumento a minha capacidade de até gabaritar a avaliação do circuito inicial, que são as questões de múltipla escolha. O conteúdo que vai ser cobrado nele é exatamente o conteúdo que eu acabei de estudar na primeira semana. Capítulo 1 e capítulo 2, livro didático, aula 1 e aula 2 do circuito inicial. O que eu vou fazer na segunda semana? Mesma coisa. Vou estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro didático e vou estudar o conteúdo da aula 3 e da aula 4 do circuito intermediário e, em seguida, vou responder a avaliação do circuito intermediário. Terceira semana, a mesma coisa. Vou estudar o capítulo 5, o capítulo 6 do livro didático e vou estudar o circuito final, a aula 5 e a aula 6, e depois responder as questões de múltipla escolha que estão lá. No meio disso tudo, o que que eu tenho aqui? Ó? O fórum temático. Clico nele. Fórum temático é padrão, sempre é dado um texto. No nosso caso, fala sobre ética no processo decisório e as perguntas. São 3 perguntas que nós temos aqui para você responder, emitindo sua opinião. Só isso. Vem aqui embaixo, clica no link responder e enumera. Pergunta número 1, aí você responde. Bota o número 2, responde. Coloca o número 3, responde. Por que que eu peço para enumerar? Porque eu sei que o que você está respondendo na primeira pergunta, na segunda e na terceira. Não precisa copiar e colar as perguntas, porque elas já estão lá no enunciado, e não precisa assinar seu nome. Quando você postar, vai aparecer o seu nome, tá? Desce aqui embaixo e clique em enviar mensagem ao fórum. Também não precisa anexar arquivo, é só escrever.
tá? Aí vai aparecer aqui embaixo. Tá bom? Esse é o fórum temático que já está disponível, tá? O que que você vai fazer na quarta e última semana? Circuito integrador. Você vai reler o conteúdo, né? Do livro didático, dos circuitos, e vai clicar aqui no circuito integrador para responder as perguntas que estão lá. São duas questões discursivas, podem cair sobre o assunto do primeiro capítulo, do segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto. Aí é um rodízio, tá? Diante disso, você fecha o ciclo em 4 semanas e vai ver se conseguiu ou não chegar a 60 pontos. Você precisa chegar a 60 pontos no mínimo. Se você estudar dessa forma, você possivelmente terá sucesso em todas as disciplinas. O erro de uma parte dos alunos é deixar tudo para a última hora. Eu estou te ensinando a fazer o contrário. Dividir por semana. Agora, em TGA, nós já começamos, né? Começamos há 2 semanas atrás. Essa é a terceira semana. Então, a gente tem dois tipos de alunos aqui agora. Primeiro, que já começou a fazer. Então, para você que começou a fazer, o que que eu oriento? Estamos na terceira semana, tente chegar até o circuito final, né? Estudando em partes, combinadinho, e responda até o circuito final. E deixa para a semana que vem você fazer o circuito integrador. Se quiser fazer essa semana, pode. Mas é bom dividir. E temos o outro perfil de aluno que ainda não fez ou fez pouquíssimas atividades. Dá uma acelerada, estudando dessa forma, mas tente acelerar até você até esse final de semana agora, sábado ou domingo, você conseguir chegar ao circuito final. Isso vai te ajudar. Aí você deixa para a semana que vem o circuito integrador. É a dica que eu dou, tá? Para fechar, nós temos aqui ó, a pesquisa de opinião da CPA, que vocês já podem participar. Recomendo que participe. A nossa instituição leva muito a sério a opinião de vocês, então, assim, participem, tá? É muito importante para nós, tá? Ah, e é isso, tá? E é isso. Professor, o senhor mencionou que ah, dentro aqui das atividades pontuadas, nós teremos uma atividade extra, sim. Qual vai ser a atividade extra? Próxima segunda-feira, no mesmo horário, vocês terão outra aula ao vivo, dessa vez abordando um tema, um assunto da matéria, e eu vou dar ponto extra para os alunos que participarem da próxima aula ao vivo, tá? Então já deixei marcado na agenda, eu vou oficializar essa informação amanhã ou quarta-feira, tá? E aí vai estar oficializado para vocês, vou disponibilizar o link, mas já estou comentando em primeira mão, de forma adiantada, tá bom? Essa vai ser a atividade extra de vocês. Cada disciplina, vocês terão uma atividade extra, tá? Mas cada professor vai fazer do seu jeito. Eu gosto de dar ponto para o aluno que participar de uma das aulas ao vivo. No caso de vocês, vai ser a próxima, tá bom? Eu parei aqui de compartilhar, porque aí nesse momento eu vou abrir para vocês poderem fazer perguntas, comentários, tirarem dúvidas no geral. Vamos lá. Nada, nenhuma dúvida? Então, beleza. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou então encerrar por aqui, tá? Essa primeira aula, ela é bem rapidinha mesmo. É mais uma apresentação da estrutura da disciplina, tá? Uma pincelada ali no portal. Eu vou disponibilizar também para vocês a gravação de uma aula da professora Denise, em que ela aborda aprofundadamente sobre o portal, tá? É bom para vocês.
E essa orientação geral que eu dei sobre a estrutura de TGA vai servir para todas as outras disciplinas de vocês, disciplinas regulares, que são a maior parte das disciplinas que vocês terão, tá bom? Antes da gente encerrar, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera só para a gente tirar uma foto. O Jadiel está comentando aqui, agradecendo pela aula, dizendo que foi esclarecedora. Obrigado, Jadiel. Também agradeço muito a participação de vocês, tá? Vou pedir para vocês abrirem a câmera. Stephanie já abriu, Jadiel, Patrícia, Lucas abriu. Quem puder abrir, quem não puder também abra. Brincadeira, mas quem puder, né? Vai ser bom. Vai ser bom só para a gente registrar esse momento, tá? Bem rapidinho, vamos lá. Vamos todo mundo fazendo um X. Eu vou. Cadê? Aqui. E eu vou postar aí no chat para vocês. Vamos lá? Todo mundo fazendo X? Isso. Essa turma é muito boa. Agora deixa eu colocar aqui no chat. Espera aí. Para vocês verem como ficou bonita a nossa foto. Olha aí, ó. Precisa nem fazer a segunda. Maravilha. Vou parar aqui a gravação. É para ele já gerar o link. Aí assim que eu disponibilizar